Como é que nasce o ramo de uma árvore? Ele nasce grande ou nasce pequeno? Eu creio que você certamente tem ciência, sabe que todo ramo de uma árvore, ele nasce pequeno. E com o decorrer do tempo acontece o que? Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo, vai ficando grande, certo? Acredito que todos têm ciência dessa realidade. E a mesma coisa também acontece com o ser humano. Nós vemos ao mundo como? Com 2 metros de altura? Não, nós vemos ao mundo pequenininhos. E nós vamos crescendo, né? É claro que chega uma hora que nós chegamos no limite e não crescemos mais, né? O crescimento de cada um, agora, indo um pouco mais além, depende da genética de cada um, né? Tem pessoas que a genética é de crescer mais e elas crescem, ficam muito altas, outras acabam não crescendo tanto assim. Mas você vê que todos começam da mesma forma, todos começam pequenos, pequenos, pequenininhos, todos nós começamos pequenininhos. Mas chegamos até uma certa estatura, bem maior daquela que estávamos lá quando viemos ao mundo. Eu estou usando essa ilustração para levar para a vida espiritual, porque espiritualmente falando, acontece mesmo. Todo ser humano que decide iniciar uma caminhada, uma jornada com Deus, ele começa como? Ele começa pequeno. Ele começa ali pequenininho, imaturo, né? Paulo fala sobre o leite, né? Que não poderia dar o alimento sólido, que no começo era o leite, né? E todos nós começamos assim, né? Pequenininhos, mas com o tempo ali, o que que se espera que aconteça? Se espera que aconteça o crescimento. Se espera que haja o que? O desenvolvimento. Que aquela pessoa que começou pequena na fé, ela já cresça, ela já desenvolva em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, em intimidade com Deus, em maturidade espiritual, em espiritualidade. É isso que se espera que aconteça com o tempo. É claro que isso não é uma regra, porque, por exemplo, o nosso crescimento físico, ele não acontece por escolha, ele acontece por natureza. Eu vou crescer independente se eu queira ou não. Por exemplo, se eu estou pequeno, vai chegar uma hora que eu vou ficar como? Vou ficar grande, ainda que eu não queira, ainda que eu diga para mim mesmo, não, eu não vou crescer. Eu vou crescer, porque isso não depende de mim, depende da minha natureza. O crescimento físico depende da natureza. O crescimento espiritual não depende da natureza. Ele depende da nossa escolha. Qual escolha? De buscar comunhão, de buscar o relacionamento, de buscar intimidade, das experiências que vamos ter, que são frutos da comunhão com Deus, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais experiências nós temos com Ele. Mas você vê, esse crescimento espiritual, ele não é natural, ele não é, como eu posso dizer, automático. Ele precisa ser provocado. A pessoa precisa fazer alguma coisa para crescer espiritualmente. Ela precisa fazer. Porque senão ela não vai crescer. Porque senão vai passar o tempo e ainda ela vai ser aquela mesma pessoa, pequenininha espiritualmente, que ainda depende do leite, que não pode dar o alimento sólido para ela porque ainda desculpa falar, criança, ainda ela é imatura na fé. Por quê? Porque ela não cresceu, não porque ela não pode crescer, porque o crescimento espiritual não vem com o tempo, mas vem com a atitude da própria pessoa. Então, se a pessoa não cresceu, é por qual razão? É porque ela não buscou esse crescimento. O crescimento espiritual, ele precisa ser buscado, ele precisa ser provocado. E se a pessoa não fizer isso, não vai acontecer. E o tempo vai passar e ela ainda vai ser, desculpa falar, a mesma criança que ela era lá no começo. Ela ainda vai ser pequenininha, não porque ela não pode crescer, mas porque ela não buscou o crescimento. Mas aí é que está uma coisa importantíssima. O que garante a nossa permanência na presença de Deus é exatamente isso, o crescimento espiritual. E aí nós crescemos, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou ali, comecei a minha caminhada com Deus, só que aí eu não busco esse crescimento, eu não busco esse desenvolvimento através de comunhão, através de relacionamento, através de intimidade com Deus. Eu não busco isso. O que vai acontecer? Eu ainda vou ser criança,
eu ainda vou ser imaturo na fé. Então qualquer situaçãozinha que acontecer, eu vou acabar fazendo o quê? Eu vou acabar saindo fora. Por quê? Porque eu ainda sou criança. E criança faz questão por qualquer coisa. Criança na fé, qualquer coisinha abala ela, qualquer coisinha afeta ela, porque ela ainda é criança. Ela ainda é imatura. A criança, ela é enganada facilmente, não é verdade? Você dá um doce para a criança. Teve uma certa ocasião que eu lembro até hoje, só usando como exemplo. Eu estava com R$ 2 e uma criança estava com R$ 50. E a criança, ela queria trocar comigo aqueles R$ 50 por aqueles R$ 2. E eu troquei R$ 50, mas daqui a pouco a criança falou que a mãe dela pediu de volta R$ 50. Então você vê, criança ela é enganada facilmente. Ela é enganada facilmente. E se a pessoa o tempo passa e a pessoa ainda é criança na fé, o que vai acontecer? É fácil dela se perder. Porque ela não cresceu, ela não desenvolveu. Por isso a importância do crescimento na fé, do desenvolvimento na fé. Porque é isso que vai garantir a nossa permanência. Você vê que o nosso crescimento físico, ele está limitado pelo quê? Pela nossa genética. Eu vou crescer até um certo ponto e dali eu não vou mais crescer, certo? Eu cresci até os 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade, não cresci mais, às vezes até menos, cresci até os 20 anos. E depois dos 20 eu não cresci mais nada, só apenas mantive a mesma altura. Espiritualmente falando, o crescimento não tem limite, o que significa dizer que quanto mais eu puder crescer, melhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Quanto mais eu puder crescer, melhor? Porque eu só vou usar um exemplo aqui. Quanto mais eu crescer, mais eu estarei longe de voltar ao lugar de onde eu vim. De voltar àquela vida que eu vivi. Quanto mais eu crescer espiritualmente, quanto mais eu crescer em comunhão, em relacionamento, em intimidade com Deus, mais longe eu estarei de voltar para aquele lugar onde eu vim. Então você vê, olha a importância do crescimento espiritual. Olha a importância da pessoa se desenvolver espiritualmente. Isso vai garantir a permanência dela. Mas sabe qual que é o problema? O problema que tem acontecido com muitas pessoas é que elas até cresceram, elas até desenvolveram, mas aí chegou a um certo ponto, chegou a um determinado ponto, que a pessoa começou a achar que está bom. Como quem diz assim, eu já cresci demais, eu já alcancei um alto nível espiritual. Então o que essa pessoa fez? Ela parou, ela poderia crescer mais, ela poderia desenvolver mais, mas o que ela fez? Ela parou. Ela parou. Ela chegou a ter uma comunhão com Deus assim, mas aí houve um momento que ela fez o quê? Não, o crescimento já está bom. É como aquela empresa que chegou no top 10 ali do seu ramo e diz assim, não, agora nós vamos parar por aqui. O que vai acontecer com essa empresa? Vai ser ladeira abaixo. Vai ser ladeira abaixo. E é o que acontece com essas pessoas que dizem ter chegado a algum lugar, que dizem que o seu crescimento já está bom, sendo que elas podem crescer mais, sendo que elas podem desenvolver mais, sendo que aquilo que falamos, quanto mais eu crescer, mais garantia de eu permanecer. Mas a pessoa acha que não, ela acha que já cresceu certo ponto, ela acha que já alcançou um nível espiritual, então agora não preciso mais, agora já está bom. O que acontece com o passar do tempo? Quem estava lá em cima começa a descer. Não vai ser uma queda instantânea, vai ser uma queda gradativa. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, descendo. Os anos vão passando, parece que nada está mudando, parece que tudo está igual. Mas ela está descendo, sem perceber, porque é espiritual, não é físico, não dá para ver. Então ela vai descendo, ela vai descendo. Quando vai ver, daqui a pouco, aonde está aquela pessoa que cresceu tanto espiritualmente, que atingiu um alto nível de comunhão, de espiritualidade, de maturidade. Onde está ela? Ela tornou a ser criança de novo.
Ela tornou-se aquela pessoa imatura espiritualmente de novo. Você vê que coisa curiosa, né? Pessoas que atingiram um alto nível espiritual. Hoje, você vê a pessoa com mágoa, você vê a pessoa egoísta, você vê a pessoa com malícia, você vê a pessoa no vício, você vê a pessoa na prostituição, você vê a pessoa fumando, bebendo, usando droga. Quer dizer, um dia essa pessoa atingiu um alto nível espiritual. Hoje você vê a pessoa falando palavrão, você vê a pessoa falando mal do outro, você vê a pessoa mentindo. Mas um dia essa pessoa atingiu um alto nível espiritual. Mas o que ela fez? Achou que já estava bom, achou que não precisava crescer mais. Aconteceu aquilo que falamos, começou a descer, até que tornou-se a ser criança de novo, até que tornou-se a ser imatura de novo, e começou a precisar daquele mesmo alimento que ela tinha que ter no início. Ela começou a ter que ouvir aquelas coisas que ela ouvia lá no princípio da fé, aquelas coisas básicas, o feijão com arroz. Por quê? Porque ela está mal. E muitos acabam nem ficando, acabam se afastando, acabam se perdendo, acabam se distanciando. É o que está acontecendo com a maioria. Mas se você olha para trás, você via uma pessoa que tinha atingido o alto nível espiritual. Você via uma pessoa que tinha uma grande comunhão com Deus. Mas parou de crescer. Parou de crescer. É quando o crescimento parou, começou o declínio. Se nós não crescemos, nós declinamos. Nós declinamos. Mas aí, eu gostaria de falar uma coisa para você. Para você ver que coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, eu vivi uma vida toda errada. E acredito que todos viveram em um certo momento da minha vida. Eu vivi uma vida toda errada. Mas eu digo para você, você acha que eu achava que estava bom o que eu estava fazendo de errado? Não, eu não achava que estava bom. Eu queria afundar mais ainda naquele poço. Eu queria mergulhar mais fundo ainda naquele poço. Eu queria fazer mais coisa errada ainda. Apesar de estar fazendo coisa errada e sofrendo, eu queria fazer mais ainda, porque essa era a vontade da carne. A carne não quer nem saber o quanto nós estamos sofrendo, ela quer que a gente se afunde. Então a minha vontade, apesar do meu sofrimento, era o quê? Era fazer mais coisa errada ainda. Era mergulhar mais fundo, era descer mais. Eu já tinha descido muito, mas a minha vontade era descer mais ainda. Eu não estava nem aí. E você vê que coisa curiosa, né? Para as coisas erradas, a pessoa nunca acha, a pessoa não pensa que tem um limite. Ela não pensa que chegou ao seu, ela não pensa. Ela está disposta a fazer uma loucura maior do que a outra para as coisas erradas. Mas agora para as coisas de Deus, o problema é esse, para as coisas de Deus, a pessoa acha que chegou até um certo ponto, não, agora está bom. Ah não, eu já cresci demais. Ah não, eu já cheguei a um nível espiritual. Mas peraí, quando era do mundão lá não tinha limite. Quando eu fazia tudo errado lá não tinha limite não. Eu podia descer ao abismo, ao quinto dos infernos, que eu queria descer mais ainda. Agora quando é para Deus, não. Quando é para Deus, se eu cresci um pouquinho, já tá bom. Se eu cresci mais ou menos, já tá bom. Se eu cheguei, quer dizer, dá para entender? Dá para entender isso? Quando é lá pro mundão lá, eu podia me afundar até o... Podia descer até o inferno, que ainda não estaria bom. Mas quando é para Deus, a pessoa cresce e ela acha que onde ela chegou, não, agora está bom. Tá bom? Esse tá bom aí é o próprio Satanás que está dizendo. Porque é como falamos. Chegou ali, parou, começou a descer. O crescimento é garantia de permanência. E se o crescimento é garantia de permanência, o que eu devo fazer? Eu não devo limitar o meu crescimento. Porque como falamos, se quando eu estava lá fora, eu estava disposto a fazer uma loucura maior do que a outra, eu não estava nem aí para o quanto eu tinha descido. Eu não estava nem aí se eu havia ido longe demais, eu não queria nem saber. Eu queria continuar indo fundo. Por que com relação a Deus eu vou achar que está bom? Por que com relação a Deus eu vou achar que já fiz bastante? Por que com relação a Deus eu vou achar que eu já cresci demais? Por quê? Se para o mundo eu achava que não estava bom, se para o mundo eu achava que eu não havia descido o suficiente, se para o mundo eu achava que eu não tinha ido longe demais, que eu poderia ir mais longe ainda, que eu poderia mergulhar mais fundo, que eu poderia estar mais enlameado ainda.
Então essa falta de consciência faz com que muitos, tem feito com que muitos que um dia estavam lá em cima, hoje estejam lá embaixo. Mas é curioso, né? Que hoje lá embaixo a pessoa continua cavando para descer mais ainda. Mas quando ela estava lá em cima, ela não estava buscando lugares maiores. Existem lugares maiores. Independente do nível espiritual que você chegou, existe um lugar mais alto que esse. Como diz o outro, o céu é o limite. Enquanto eu não chegar no céu, eu vou buscar crescer. Eu vou buscar desenvolver. Eu vou buscar aumentar a comunhão, aumentar a intimidade, aumentar o relacionamento. Enquanto eu não estiver no céu. Porque essa é a única garantia de eu permanecer. Então, se você quer permanecer, você não vai olhar para o ponto que você chegou, você não vai olhar para o lugar que você chegou. Você vai ser inteligente. Se quando eu estava lá fora eu não tinha limite, com Deus eu também não vou ter limite, não. O céu é o limite. Eu só vou parar de crescer espiritualmente quando eu chegar no céu. Eu só vou parar de buscar, eu só vou parar de me envolver, eu só vou parar quando eu chegar lá no céu. O céu é o limite. O céu é o lugar em que nós devemos, sabe, descansar. Aqui nós temos que buscar crescer a cada dia mais. É claro, eu estou falando para quem quer permanecer. Eu não estou falando para quem quer se apoiar em que fez, em quem foi. Eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando para quem quer permanecer. Entende que para poder permanecer precisa crescer. E precisa crescer dia após dia após dia. Precisa estar desenvolvendo dia após dia após dia. Eu não cheguei a lugar nenhum. Eu ainda estou no mesmo lugar. Porque eu vim a este mundo e eu ainda estou nesse mundo. Eu não cheguei no céu e nem fui para o inferno. Então eu ainda estou no mesmo lugar que eu vim. E eu tenho que buscar crescer a cada dia até que chegue o céu. Aí sim eu terei chegado a algum lugar. Aí sim eu terei conquistado algo. Depois da morte, quando eu estiver lá no céu, eu terei chegado a algum lugar. Mas enquanto isso, a busca diária, constante, frequente deve ser pelo quê? Crescer, desenvolver, amadurecer espiritualmente. Isso não vai acontecer naturalmente. Isso precisa ser buscado, isso precisa ser provocado. Então a pergunta é, o tempo passou. Como é que está você? Como é que está a sua vida espiritual? Talvez você está olhando e você não está vendo que você está descendo. Você está olhando só para o ponto que você chegou, mas você não está vendo que você está descendo. Você não está enxergando que você está descendo. Você não está enxergando que a cada dia que passa, você está descendo um degrau, ao invés de estar subindo. É aquela pessoa que pensa que foi longe demais. Falamos isso certa vez. Quem vai ser salvo não foi o que foi longe demais. O salvo vai ser aquele que foi até o final do caminho. O salvo foi aquele que não parou de correr em direção ao céu. O salvo será aquele que não parou de crescer. O salvo será aquele que não limitou o seu próprio crescimento. Se eu posso crescer mais, por que não crescer mais? Por que não crescer mais? Por que não desenvolver mais? Por que não se tornar mais espiritual? Por que não? Por que não? Por qual razão não? Se para as coisas desse mundo eu queria me tornar cada vez pior, por que não para as coisas de Deus eu queria me tornar cada vez melhor? Por que não? Por que achar que está bom? Por que achar que foi o suficiente? Por que achar que foi o bastante? Esse pensamento vem de onde? Vem lá do inferno. E a pessoa que acata isso, ela começa a descer. Então se você não quer se perder, se você quer permanecer, você vai procurar crescer. A cada dia você vai procurar crescer. Você não vai achar que está bom. Bom estará quando eu estiver no céu. Enquanto eu estiver aqui, não estará bom. Não se contente com isso aqui. Mas sempre busque mais, sempre queira mais, sempre queira ir além. Sempre queira ir além, sempre queira crescer mais, sempre queira desenvolver mais. O apóstolo falou, não julgo ter alcançado, mas prossigo. Quer dizer, eu não vou parar, porque eu cheguei até aqui. Eu vou continuar, eu vou avançar. Não estou falando de prosperidade, não estou falando de salvação. Estou falando de comunhão com Deus. Cada dia que passar, nós temos que estar mais próximos, mais perto de Deus. Mas isso só vai acontecer se houver essa busca por um crescimento. Se você quer isso para você, você vai fazer isso a partir de hoje. Para que a cada dia que passa, você esteja mais perto. O céu é o limite. Eu só vou parar quando eu chegar lá. Isto é,
Eu só vou parar quando a vida aqui acabar.